Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que os Espíritos possam nos iluminar nesta noite e a gente possa aqui cumprir a vontade dos céus, explicando um pouco desse assunto que é tão interessante e tão presente no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre morte e um pouco sobre vida, porque são assuntos intrinsecamente ligados. Vamos falar sobre sono e sobre vigília. Nada mais comum, todos aqui já devem ter presenciado a morte de alguém, ou então foram ao funeral de alguém, ao enterro de alguém. E na semana passada, um amigo nosso desencarnou e no funeral fizemos algumas reflexões que então despertaram o interesse pelo tema desta palestra. Muitas vezes a gente segue a vida vendo as pessoas morrerem e não refletimos acerca deste fenômeno. E a pergunta que trazemos aqui nesse início de noite é: o que seria vida e o que seria morte? Não sei se vocês já se perguntaram isso, que parece de início uma pergunta besta: o que é vida e o que é morte? Mas ela é mais complicada, mais capciosa do que parece. Se eu lhe perguntar o que é vida, muitos irão responder: a vida é ter um corpo físico, ele está funcionando, coração batendo, o cérebro pensando. Mas esse conceito é insuficiente, porque todos aqui sabemos, deveríamos saber pelo menos, que temos uma alma imortal e quando nosso corpo físico morre, ela persiste viva. E aí ficamos confusos. Afinal, o que é estar vivo? O que é estar morto? Para ilustrar esse questionamento, vamos contar a história de um viajante. Esse viajante estava indo visitar um grande amigo em uma cidade distante. E assim, ao chegar na entrada dessa cidade, lá na frente havia um cemitério. Mas não era um cemitério comum, ele tinha uma particularidade. Nesse cemitério tinham lá as lápides e os nomes: José Fulano, 2 anos. E outro: Maria, 3 anos. Não sei quem, 1 ano e meio. Não sei mais o que, 1 ano. E aí, ao chegar, adentrar a cidade e chegar na casa do seu amigo, ele perguntou: olha, essa sua cidade está com algum problema, porque no cemitério só morrem crianças. Como isso acontece? E o seu amigo esclareceu: não, de forma alguma. Aqui morrem crianças, jovens, adultos. E por que tem 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio sobre as lápides das pessoas? E aí ele respondeu, o amigo: porque aqui só contamos os dias efetivamente vividos por aquelas pessoas. Daí, de uma vida de 60 anos, apenas 2 anos foram vividos. De uma vida de 50, às vezes 40 foram vividos. E essa é a reflexão desta noite. Se estamos vivos ou se estamos mortos. Não é um mistério, como falei antigamente, que todos nós possuímos alma. E esse corpo que aqui se encontra, ele é transitório. Ele é uma ferramenta. Mas acaba que às vezes nós confundimos a ferramenta com o seu propósito. E então, como objetivo de vida, tomamos estas aparências fugazes. E aí buscamos ficar cada vez mais ricos, cada vez mais bonitos, cada vez mais elegantes. E o nosso espírito? Qual o investimento que estamos fazendo nele? Porque quando desencarnarmos, levaremos aquilo que trouxemos. Nada. Quando a gente reencarna, a gente não traz nada. Quando a gente desencarna, não leva nada que nossas mãos físicas possam carregar. Somente os valores, as qualidades que conseguimos,
as vicissitudes que domamos. E se esse questionamento nunca lhe assaltou a mente, eu tenho uma má notícia. Um dia, todos nós aqui que estamos encarnados, iremos desencarnar, iremos morrer. E se não pensarmos nisso agora, pensaremos nesse dia. E eu tenho outra má notícia, mas dessa vez para os desencarnados. Um dia vocês vão encarnar. A mesma preocupação que temos com a morte, eles têm com a reencarnação. Por quê? Ao morrermos, se dilata a nossa visão espiritual. Começamos a ver realmente, a observar a realidade. E aí nos damos conta: nossa, eu passei esse tempo todinho me preocupando se meu cabelo estava assanhado ou penteado. E chegando aqui, do jeito que eu pensar, ele fica. Quando olho para a minha alma no espelho, não é o meu cabelo que me preocupa, mas aquela mancha no meu coração, que foi a mágoa que construí daquele meu ente querido, e não sai tão fácil. Então, essa visão, essa maturidade que temos ao desencarnar, quando reencarnamos, perdemos ela parcialmente. Daí a preocupação dos encarnantes. Vou encarnar, morro de medo de cometer os mesmos erros das vidas passadas. E então, tentando construir esse conceito de morte e esse conceito de vida, vamos apelar para o Evangelho. Na passagem de Lázaro, muitos aqui conhecem esse caso. Jesus estava na Judeia e foi pregar o Evangelho. As pessoas dali achavam que ele era um charlatão, que de alguma forma queria enganar as pessoas, e expulsaram ele a pedradas. Ele então fugiu da Judeia com seus discípulos e ficou longe daquele local, esperando as coisas se acalmarem. Perto dali, na Betânia, existia a casa de amigos seus, Marta, Maria e Lázaro. O enviado de Marta e Maria veio dizer a Jesus: Jesus, Lázaro está muito doente, está à beira da morte. Marta e Maria pedem o seu auxílio, o seu concurso. E Jesus diz: Lázaro não está morto, nem morrerá. Ele apenas dorme. E os discípulos então dizem: quer dizer que ele só está em um sono. E Jesus diz: não, ele está morto, mas despertará. E aí os discípulos ficam meio confusos, assim: peraí, ele está dormindo, está acordado? E essa dúvida dos discípulos também é uma confusão que nós fazemos. Porque quando a gente está dormindo, a gente está meio morto. E quando a gente está acordado, também. Quando nós dormimos, o nosso espírito se descola parcialmente do nosso corpo e vai aí passear pelas paragens que o seu pensamento irá lhe levar. Portanto, quando nós dormimos, fechamos os olhos materiais, abrimos os olhos espirituais e começamos a observar com mais clareza o mundo. Nosso guia espiritual está lá no pé da cama da gente. A gente abre o olho espiritual e ele diz: rapaz, tanta besteira você fez hoje, vem cá, vamos dar um passeio comigo. Aí ele vai, leva a gente para a palestra lá no mundo espiritual, mostra a gente a câmara de regeneração, como é difícil depois que desencarna, vamos tentar resgatar agora, tá certo? Aí a gente vai, volta para o corpo, fecha os olhos espirituais, abre os olhos materiais, acorda com aquela sensação assim: poxa, eu acordei com a sensação hoje de que deveria mudar, deveria fazer algo diferente da minha vida. Mas aí a gente come, a gente diz: não, tá cedo, vou cochilar mais 30 minutinhos. Quando acorda de novo, já esqueceu do que havia sonhado. E é exatamente isso. Então, essa confusão dos discípulos era normal, se Lázaro estava dormindo ou estava morto. São estados muito parecidos. E assim, Jesus ainda espera 2 dias, só depois vai a Betânia. Chegando em Betânia, aquele chororô
né? Todo mundo chorando, Lázaro já havia morrido. Marta vem falar com ele e diz: "Ô Jesus, se você tivesse chegado antes, mas agora jaz Inês morta. Lázaro já está sepultado, já está morto." E aí Jesus disse: "Marta, quem crê em mim viverá. Mesmo aquele que morre viverá." E aí ela não entende. Esse homem está doido. Eu chamei ele, ele não veio. Digo que meu irmão está morto, ele está vivo. O homem está lá sepultado. E aí vem Maria, sua irmã, do mesmo jeito: "Jesus, se você tivesse chegado antes, Lázaro ainda estaria vivo." Então Jesus diz: "Leve-me ao lugar em que Lázaro está sepultado." E chegando lá, Jesus chora. E esse é um equívoco muito comum. A gente diz: "Poxa, está vendo aí? Até Jesus se sensibilizou com a morte de Lázaro." Mas Jesus não chorou pela morte de Lázaro, pela morte física. E daqui a pouco vamos discutir um pouco mais sobre isso. Muitos dizem: "É a única vez do Evangelho que Jesus chora." Tem outra passagem também que ele chora, e pelo mesmo motivo. Então ele diz: "Lázaro, desperta e sai desta caverna." Retiram a pedra e Lázaro de lá sai, vivo, envolto nas faixas, qual uma múmia. Pedem que retirem as faixas e lá está ele, são e salvo. O Evangelho, ele é um pouco capcioso para a gente interpretar ele. Como primeira regra para interpretar o Evangelho, devemos lembrar: o Evangelho é feito para o Espírito e não para o corpo. Portanto, digamos que você está desencarnado, está assistindo a palestra, e alguém fala assim: "Desperta, Lázaro, volta a viver." Ele vai dizer: "É reencarnar? Que vida é essa que Jesus falou?" E nós refletimos: se ele estava dormindo, acordou, ele estava morto, voltou a viver? Na verdade, Jesus chorou por outro tipo de morte, por uma morte muito mais grave do que a morte física, por uma morte que até os espíritos que já estão mortos temem. E é a morte que nós deveríamos temer. A morte do corpo físico é apenas uma passagem de um estado para outro. Haroldo vai dizer que é como aquele filho que vai fazer um intercâmbio. Ele vai para outro país, não iremos mais vê-lo. Poderemos às vezes até nos comunicar com ele, mas não teremos ali a sua presença do jeito que tínhamos antes. Entretanto, sabemos que aquele intercâmbio é para o seu bem, para o seu aprendizado. Então deixamos ele ir. Fica a saudade, mas ele está vivo, não está morto. Essa é a morte física. Entretanto, a mais temível das mortes, a morte espiritual, foi pela qual Jesus chorou. Quando ele se encontra com Públio Lentulus, Emmanuel em uma vida passada, e Emmanuel, ou Públio Lentulus naquela época, diante de Jesus, Jesus pergunta: "Públio, você pode me seguir agora, ou escolher a glória dos homens, sofrer durante milênios e então voltar a mim." Públio resolve a glória, resolve seguir a glória dos homens. E Jesus chora. Jesus chora porque Públio escolheu a morte e não a vida. E que vida, que morte seriam essas? Segundo Emmanuel, o próprio Públio Lentulus, ele vai dizer: a morte é entregar-se deliberadamente ao mal. Ocorre a morte da consciência. Então, nós estamos aqui vivos, encarnados, nessa pele, nesse corpo. Mas estamos fazendo bem? Se não estamos fazendo bem, estamos praticando o mal. Ah, não, Vitor, eu não faço nada, não faço nem o bem nem o mal. É o mal. Não fazer o bem é fazer o mal. Então estamos mortos.
Tem gente que está morta e está mais viva que a gente. É confuso, mas a gente vai tentando explicar. Então, é essa morte que a gente tem que evitar. É o congelamento do sentimento, do nosso coração, em que a gente não se abre ao outro, à vida. A gente se fecha no nosso mundo e busca somente os prazeres passageiros. Décio Yandoli vai explicar que é mais ou menos assim. A vida, a existência, é como um videogame ou um filme. Tem aquele filme que você assiste, fica tão envolvido, fica tão imerso naquele universo do filme, que quando dá um susto no personagem do filme, você pula para trás na cadeira. O filme é real? Não. Mas você levou um susto, ficou com medo e ligou a luz da sala, porque está com medo de acontecer alguma coisa. Aquilo não é real, mas temos medo daquilo. E assim é na experiência física. Nós estamos encarnados para aprender, conviver, mas a gente está há tanto tempo imerso nesse teatro que a gente acha que aquilo é a realidade. De tanto assistir esse filme, a gente acha que isso é a realidade. E então dormirmos para a vida real. Quem de vocês acham que como missão de vida você tem angariar muitos fundos aqui na Terra? Ah não, Deus me enviou à Terra para eu juntar muito dinheiro e assim ter uma grande riqueza. De certo que quando você desencarnar não vai levar nada disso. Então esta não seria uma missão, digamos assim, plausível para o seu espírito. Mas, se lhe disserem assim, sua missão é treinar o perdão com aquela pessoa, aquela adorável pessoa que você convive no dia a dia, a gente vai mandar vocês para ser irmãos. Todo dia você vai ver a cara dela, para você aprender a perdoar. E aí o que é que você faz? Você junta dinheiro o mais rápido possível, sai de casa, vai morar do outro lado do mundo, para poder nem ter que ver aquela pessoa. Isso é uma fuga, é a morte. Você está se matando. E aí você sente aquela sensação de falta de força. Ah, mas eu não tenho força para viver, alegria de viver, o que é que está acontecendo? Talvez você esteja investindo suas energias nas coisas erradas. Emmanuel tem um texto muito interessante. O nome do texto, Necessário Acordar, está no livro Pão Nosso, capítulo 28. E ele comenta a seguinte epígrafe, de Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Muitos de nós nos encontramos nesse sono profundo. Dormimos para as questões espirituais. Só usamos os olhos da carne. Observamos tudo. E Bezerra vai dizer, quão poucos abrem os olhos do coração. Com os olhos da carne a gente vê que uma pessoa é alta, magra, ou alta, baixa, gorda, magra, se ela tem o cabelo preto, se ela tem o cabelo vermelho. Mas com os olhos do coração, observamos a alma daquela pessoa. Você vê que a voz dela está um pouco baixa, que o olhar dela está um pouco perdido. E então você diz, aquela pessoa eu acho que está precisando de ajuda. Esses são os olhos do coração. Esses são os que a gente mantém fechado, infelizmente. E aí, Emmanuel vai comentar este versículo. Grande número de adventícios ou não dos círculos do cristianismo, porque não se iludam, não é porque vocês têm uma religião ou estão frequentando um templo religioso que vocês estão se eximindo da culpa, não. Viver
O Evangelho é uma experiência que independe da religião. Então ele diz: essas pessoas acusam fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos. Outros perseveram nas questínculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Ou seja, cai aquela mensagem no Evangelho de casa e a gente diz: essa é para não sei quem. Essa aí caiu é para não sei quem. Essa aqui, a cara de não sei quem, só pode ser ele. Amarrado é ele mesmo. E a gente não observa nossos próprios defeitos. E aí a gente fica só encontrando defeitos nos outros. Esse Evangelho de Jesus é para o outro, para mim não. E então, ao invés de trabalharmos os espíritos, voltamos-nos para o corpo. E somente para ele. Então, Emmanuel continua: esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Fechamos a nossa mente, a nossa vida, para a realidade espiritual. E só vivemos isso aqui, a carne. Aí vocês imaginam: não, quando eu desencarnar, eu vou abrir os olhos para a espiritualidade. Não necessariamente. No livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 22, intitulado Os que Dormem, André Luiz ele visita um hospital que tem uma enfermaria enorme, dedicada somente a espíritos que dormem. Quantos enfermos tinha nessa enfermaria? 2.000. 2.000 espíritos que estavam mortos e mortos. Tinham desencarnado, mas não tinham despertado. E se encontravam dormindo. Então não vamos deixar esse despertar para depois que desencarnar. O momento de despertar é agora. Essa é a hora de acordar. E assim ele continua: na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. A gente vem aqui para a palestra, faz: que palestra legal, não sei o quê, eu passo, bacana, me senti tão bem. Vai para casa e esquece. Aí no nosso trabalho, quando aquela pessoa vem nos atazanar, aí a gente reage como um bicho. E a palestra foi para onde? O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e de compreender. E aqui é necessário fazer uma distinção, porque nós podemos estar envolvidos com o espiritismo, mas não comprometidos com o espiritismo, com a causa espírita. A diferença é simples. Observe um exemplo. No meu café da manhã, eu comi 2 ovos, um copo de leite e um pedaço de bacon. A galinha está envolvida no café da manhã, mas o porco está comprometido. Então é exatamente isso. A galinha só deu os ovos, continuou lá, viva. Que é mais ou menos essa a posição de alguns. A gente só está envolvido, vai, volta, faz alguma coisa. Já o porco não. Morreu, foi abatido e deu da sua carne para fazer o bacon. Então ele não está só envolvido, está comprometido. Assim devemos ser nós com a causa espírita. Então chegamos a um momento de reflexão. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho.
E olha que interessante. Ele diz assim: é necessário que a gente reflita, desperte, e assim possamos ser senhores de nós mesmos. E você pode dizer assim: não, mas quando eu me dedico apenas à vida material, eu estou sendo senhor de mim mesmo. Será? E os espíritos vão dizer: qualquer vício escraviza. E você diz: não, mas eu não bebo, não sou viciado em álcool. Não, mas eu não fumo, não sou viciado em cigarro ou coisas do tipo. Eu não tenho nenhum vício que me escravize, sou livre. Será? Quantos escravos existem do orgulho? São aqueles que não podem ver outra pessoa sendo aplaudida. Para elas, só presta quando elas são o centro das atenções. Elas não conseguem ser felizes pelo sucesso do outro. Isso é um tipo de escravidão. E a escravidão do egoísmo. Eu só quero tudo para mim. Não consigo dar nada para o outro. Nem para minha esposa. É aquela história. Você faz: amor, você vai querer o sorvete? Quer que eu compre um sorvete para você? Não, quero não. Aí você compra só um, mas ela come 2/3. Então, essa é a escravidão do egoísmo. A gente não consegue nem dividir. Assim, devemos entender que as ações que tomamos agora irão refletir, portanto, no futuro. Se agora não nos dedicamos a estas causas, mais tarde será pedido a nós que nos dediquemos a elas. Então, por exemplo, nessa vida, usando mais uma vez o exemplo da riqueza, eu vim rico, mas não soube aproveitar a riqueza. Não a usei em prol do próximo. Aí na próxima eu venho pobre. Aí os espíritos dizem: agora ele vai aprender. Ele vê o pobre, necessitado, vai valorizar o dinheiro, no bom sentido. E o que acontece? A gente reclama porque é pobre. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu queria isso, queria aquilo, mas não tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer? Ah, meu Deus do céu, que vida bandida, não sei o quê. E aí? A gente desencarna e volta como rico de novo. Aí volta como pobre, aí volta como rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Mas o que eu aprendi com essas encarnações todas? Às vezes nada. Eu passei todas elas dormindo. Não despertei para o aprendizado. Não aprendi nada com aquilo. Por isso que no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter um tópico chamado assim: o bem e o mal sofrer. Tem gente que a gente olha assim que diz: poxa, essa pessoa é tão sofrida que eu acho que ela vai para o céu direto. Ela não vai passar nem por aquela perturbação do desencarne, vai direto para o céu. Será? Ou então pior, tem gente que procura sofrer. Quanto mais sofrida ela tiver, melhor ela acha. Será que isso é evolução? Se fosse assim, ia ser fácil, né? Cada um que procurasse um objeto para se machucar, quanto mais machucado, quanto mais sofrido, melhor. Mas não. É necessário saber sofrer. E aí que está a dificuldade. A gente sofre e reclama. Não serviu de nada. Você aprendeu o que com esse sofrimento? Ah, não aprendi nada. Vem aquela pessoa que é o seu personal trainer, né? E ela vai treinar a sua paciência. E aí, à medida que ela vai treinando sua paciência, você vai realmente conseguindo desenvolvê-la. Então, aí sim, vai terminar. Terminou, você desencarnou, chegou do outro lado e disse: olha, eu sei que eu falhei aqui, falhei acolá, mas com aquela pessoa eu treinei a paciência. Virei até amiga dela. Aí sim, você teve um ganho ao final da sua vida. E é necessário fazer esse balanço. Todo mundo agora reflita um pouco. E se nós desencarnássemos hoje? Porque a gente sempre pensa que o desencarne está longe, né? Ah, não, comigo não vai acontecer.
Eu já disse e repito, todo mundo aqui vai desencarnar. E tem mais, tem uma fila para desencarnar, já estabelecida. Ainda bem que eu não sei qual é. Mas o que eu estou fazendo para desencarnar bem? Eu estou vivendo ou estou dormindo? Eu apenas sobrevivo ou eu vivo? Quantos dias da sua vida você pode dizer assim, nesse dia eu vivi? Nesse dia eu senti que vivi. E assim, nós vamos entendendo como se formam, por exemplo, os processos reencarnatórios. O que eu não aprendi nessa, terei que aprender na outra. No que eu falhei nessa, terei que remediar na outra. Então, essa história que muita gente diz assim, não, mas eu sou a vítima. Ele foi quem me machucou. Eu, quem fui o machucado, mereço evoluir, mereço o céu ou algo do tipo. E aí, Haroldo diz um negócio bem interessante. Você diz que é a vítima. Então faça assim, faça o teste. Você pede à espiritualidade que puxe suas últimas 20 encarnações. E nessas últimas 20 encarnações, peça uma análise. Não, olha, essa eu fui a vítima. Bichinho de mim. Só fiz apanhar. E aí, o que é que você tem a dizer? Aí ele olha assim, olha, essa pessoa que lhe bateu, você nas últimas 20 encarnações, bateu nela 12 vezes. E apanhou dela 8 vezes. Aí a gente se pergunta, quem é a vítima, quem é o algoz? Quem é que é o bonzinho e o malvado? Isso não existe. Ele vai dizer, são companheiros de infortúnio. São duas almas que não entenderam a mensagem do Cristo e vêm se batendo durante as suas reencarnações. E aí, quando um desses dois desperta, acorda e passa a viver, passa a se trabalhar, o outro vira o inimigo, aquele obsessor, querido, que vai então cuidar da gente. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, a gente tem que entender que a gente tem que ser extremamente grato aos nossos inimigos. Porque os nossos amigos são assim. A gente sofreu, aí chega para o nosso amigo, ô rapaz, olha só, ele fez isso e isso comigo, ele faz, ô bichinho, é mesmo, você está certo, ele está errado. Já o nosso inimigo não. Ele vai nos ajudar a evoluir. Ele vai olhar assim, tô vendo, viu? Você está errando aí. Não, não adianta esconder não, tô vendo. Por isso que em reunião mediúnica, às vezes, aparece aquele espírito que diz assim, conheço você. E pense no momento triste. Porque ele vai dizer assim, conheço você. Há muito tempo. Bota aí, 10 reencarnações para trás. Agora você está mais feio. Mas está do mesmo jeito. A gente não evoluiu. Dormiu essas 10 encarnações. Por isso devemos ser agradecidos aos nossos inimigos. Porque são eles um dos responsáveis pela nossa evolução. Os grandes responsáveis pela nossa evolução. Eles são os nossos fiscais. São eles que vão apontar se estamos indo pelo caminho certo ou não. E aí, Emmanuel vai dizer que a nossa reencarnação é como uma teia de aranha. Nós temos o objetivo central e escolhemos ter um caminho mais rápido, mas, se a gente quiser, a gente vai se desviando. Vai indo pelas bordas, vai dando círculos, mas uma hora a gente chega lá. Cabe a nós decidir se iremos querer ir diretamente ou arrodear para chegar no mesmo canto. Então, lembrando o conceito de morte de Emmanuel, que é entregar-se deliberadamente ao mal, ocorre a morte da consciência. E o que fazer para sair desse sono, dessa morte da consciência? Rapidamente, eu vou dar uma aula de ressuscitação cardiopulmonar para vocês. Se alguém estiver passando na rua e pá, tiver um piripaque, pum, apagou no chão, caiu, o que é que você faz? Primeiro, você chama pela pessoa. Se não sabe o nome, diz, Senhor, Senhor, dá 2 batidinhas no ombro dele, vê se ele acorda, né? Não vão estapear o rapaz. Ele não voltou, tá lá,
parado. O que é que você faz? Você vai e começa as compressões cardíacas. Começa a fazer a massagem cardíaca e aí não voltou. O que é que você faz? Aí você tem que avaliar. Talvez ele só volte com um choque. Afasta, dá um choque. Com o espírito é mais ou menos isso. Quando o espírito se entrega deliberadamente ao mal, é necessário chamar a atenção. Senhor, Senhor, você está indo pelo canto errado. Você está indo pelo caminho equivocado. Volte. Mas aí tem gente que não ouve. Tem gente que a gente tem que dar um balanço, um chacoalho. E aí a vida dá esse chacoalho nele. Ele faz, por quê? Tudo que eu faço na minha vida não dá certo. Eu tento fazer isso e dá errado. Eu tento fazer aquilo e dá errado. Talvez seja porque você esteja no caminho errado. Esse é o chacoalho da vida. Mas, mesmo assim, tem gente que não acorda. E aí precisa de um chacoalho mais forte. De uma compressão cardíaca. Fazer força, empurrar. É aquele espírito que nasce com aquela mãe. Ô, meu filho, vamos lá, vamos fazer isso certo. Do lado ali, colado, tentando fazer com que ele acerte. Vai quase empurrando ele a evoluir. Mas tem gente que mesmo assim não responde. E aí só sobra o quê? Aí só sobra o choque. Que é exatamente o que Emmanuel vai dizer no último parágrafo da mensagem. Fala-se em Deus, em fé e espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera do escuro pesadelo. Ou seja, eles continuam dormindo, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo o esclareça. Às vezes a gente tem que apanhar muito da vida para poder despertar. Vejam Paulo. Ele viu a mensagem do Cristo, mas não aceitou. Resolveu ser resistente a ela. Resolveu dormir. E aí ele começa a perder tudo que conquistou. Inclusive o seu amor. Morre. Ele acaba matando sem saber o irmão dela. Tudo começa a dar errado na vida de Paulo. Era a vida tentando mostrar a ele que ele estava pelo caminho errado, tentando acordá-lo desse sono, até que é necessário o choque. O próprio Jesus aparece para ele. Aí ele desperta. E quando ele abre os olhos do espírito, os olhos da carne ficam fechados. Ele fica sem ver. Por isso que Jesus diz: ouvides quem tem ouvidos de ouvir, e vedes quem tem olhos de ver. Às vezes a gente olha, mas não vê. É muito interessante isso. A gente olha uma situação e ali a gente só vê desgraça. Enquanto, se realmente olhássemos, víssemos, iríamos ver ali uma oportunidade de crescer. É o que acontece com o sofrimento. Quando a gente sofre, o que é que a gente quer? A gente quer a bonança, quer aquela tranquilidade, praia, sol, água de coco. Mas para o nosso nível evolutivo, ainda precisamos do trabalho, da convivência com o diferente. Precisamos enxergar nas situações do cotidiano, nas dificuldades e nos sofrimentos, momentos de elevação. E aí também no capítulo dos Bem-aventurados aflitos do Evangelho, ele vai dizer o mal e o remédio. O item, o mal e o remédio. E ele diz assim: agradece por cada sofrimento. Mas não só agradece assim, obrigado, não. Agradeça de joelhos. Porque essas dificuldades e esses sofrimentos, você está resgatando todos os erros do passado. Além de estar evoluindo e conquistando qualidades para o futuro.
Infelizmente, a gente só funciona, às vezes, no sofrimento. E aí, quando a gente desperta, é necessário se perguntar: despertei para a vida. Mas o que é a vida? E Emmanuel também vai responder: a vida é a experiência digna da imortalidade. Estamos vivos quando estamos dignificando a nossa condição de espíritos imortais. Quando nos dedicamos à nossa transformação, estamos vivos. Quando estamos perdoando, estamos vivos. Quando temos fé no futuro, apesar das dificuldades, estamos vivos. E assim, após esse despertar, após essa reflexão, será que estamos vivos? Será que estamos mortos? Em notando que estamos mortos, buscamos a vida. Primeiro, devemos agradecer às dificuldades, agradecer aos sofrimentos e agradecer aos nossos inimigos. Todos eles concorreram para o nosso crescimento, para a nossa paz interior, apesar da inquietude no externo. E assim, Aurélio Dutra vai dizer que quando o espírito se enche de luz, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus pergunta: de onde veio tanta luz? A gente vai dizer: não sei. Quando eu olhei, estava assim. Ele vai dizer: lembra daquela vez que você perdeu aquela bolada? Lembro. Pois é. Ali você começou a construir sua luz. Porque antes você só tirava. E ali você aprendeu a perder. Lembra daquela humilhação que você passou naquele dia, na frente de todos? Lembro. Se lembro. Pois é. Naquele dia você começou a aprender a domar o seu orgulho. Lembra daquele inimigo que lhe perseguiu, que lhe fez sofrer? Lembro. Pois é. Ele ensinou a você o valor da disciplina. Lembra daquele dia em que tudo parecia perdido e só a tristeza reinava ao seu redor? Lembro. Pois é. Naquele dia você aprendeu o valor da fé e da confiança na divina providência. Humberto de Campos conta que, passando por Jerusalém, encontrou o espírito de Judas, cheio de luz, e perguntou a ele: Judas, por que te encontro aqui? Neste local traíste o Cristo. Não te faz triste estar aqui? Não te enche de tristeza rever todas essas paisagens que remontam à tua traição? E aí Judas responde: de forma alguma. Pelo contrário, sempre volto aqui, ao local em que errei, porque foi aqui, na maior das minhas quedas, que comecei a me erguer. E que assim sejamos. Observemos as dificuldades com a dose de fé e com a dose de gratidão, pois elas vêm para nos treinar, para nos fortificar. O soldado que passa muito tempo sem guerrear fica frágil, enferrujado. Combatamos, assim, os defeitos dentro de nós e sigamos rumo a essa luz, despertando e vivendo de verdade. Muita paz a todos.